Aí vocês estão vendo uma vitrine que foi durante a Semana de Moda em Londres. E aí eles vão fazer uma vitrine que assim, ela não tem cor. Na realidade, essa vitrine era toda bege, creme, rosa clarinho. E é a luz que vai transformar esse grande pincel como se fosse um pincel pintando roupas. Entendeu? Então é a luz que está mudando tudo. E é esses detalhes de materialidade que a gente trabalha no VM. Então, pensando como um visual merchandising, a gente pode pensar num escopo básico, né, que ajuda nessa leitura dos espaços, que é um conhecimento sobre o varejo, né? A loja, o espaço físico, ela tá nesse guarda-chuva do varejo, né? Que é desse comércio que tem um montão de segmentos, que tem vários tipos, tem atacado, tem varejo. Então, quando a gente fala do varejo, a gente está falando nesse grande comércio que explora um montão de tipos de produto. Então, quanto mais a gente dá conta de conhecer esse aspecto, o varejo como negócio, como um articulador do comércio, como um tipo de estrutura que está em todo lugar, mas a gente também aumenta o nosso repertório para trabalhar como vitrinista, né? Aí tem uma outra categoria que é dos tipos de consumidor. Então existem várias metodologias para definir essa tipologia, né? Algumas pessoas trabalham com persona, outras pessoas de marketing que trabalham com pesquisa de... Aquelas pesquisas, né? E aquelas pesquisas de grupos fechados, articulando perguntas. Então, assim, dependendo do escopo da marca, do tipo de cliente que ela quer atingir, um trabalho de pesquisa para entender. Então, assim, a gente aqui não vai dar conta de pensar nessa estrutura, porque não é o escopo da nossa disciplina, mas é interessante pensar que aprofundar esse conhecimento sobre consumidor é um diferencial para quem trabalha nessa área. A questão dos estilos de vida está ligado, então, aos tipos de comércio e a esses tipos de consumidores, né, que a gente está falando. Então, entender que e assim, nos últimos anos, a gente vem numa toada de nichos cada vez maiores, então estilos de vida cada vez mais destrinchados, eu diria. São mais estilos de vida com menos público em cada um, né? São mais específicos, o que faz parecer que vai criando um desafio ainda maior, né? Entender a especificidade de cada nicho. Porque também quando a gente vai falar tanto estilo de vida como tendência de moda, muda um pouco, né? Porque depende do tipo, por exemplo, tem o cara que é o executivo, aí tem o cara que é o grunge, aí tem o cara que é o estudante, tem o infantil. Todos eles a gente tem que entender, cada um num momento diferente do tempo de vida dele, né? O momento do diário dele, o que ele faz durante o dia, para ir chegar no que a gente quer fazer. Né? Aquelas marcas antigas que achavam que faziam tudo para todo mundo, né? Assim, a Lupo. Grandes magazines que, assim, né, exploravam um montão de público, estão vendo que mesmo dentro de uma mesma marca, também precisa criar segmentos, né? Nomear esses segmentos para que o consumidor realmente se identifique com aquele estilo de produto, né? Eu acho que também tem marcas que têm história, que têm mais tempo de vida, elas conseguem fazer isso melhor, mas não são as que fazem melhor, porque hoje em dia quem faz bem é quem não tem história de marca, né? Quem tem história de marca dificilmente está aproveitando a vida dela, né? Toda essa história que ela tem. E aí, a pesquisa que eu faço muito, né? Eu viajo muito e aí, assim, várias feiras do mundo. Eu vou mais para a França e para a Alemanha, então eu tenho mais essas feiras. Mas a gente tem feiras o tempo todo. Agora mesmo está acontecendo a Revestir, e eu acho que é uma feira para quem trabalha com decoração, com design, com visual merchandising, deveria ir ver. Tem eventos que nem a Semana do Design, aí tem essas feiras Maison Objet, Interfilière, os Next, que são da França. Então, a gente sempre tem que olhar vários tipos de feiras, que seja de moda, que seja de design, que seja de materiais, para saber o que está acontecendo. Não. Materialidade, conforto, quer falar um pouco? Pode falar. Então, essas feiras vão trazer esse universo de materiais e é um contato, né, físico, porque muitas vezes quando a gente trabalha com pesquisa, a gente está ali num campo da leitura, né, no computador, entrando em site, consumindo revista, consumindo jornal. Então, a possibilidade de ir presencialmente nessas feiras
Primeiro que os expositores estão, assim, tem uma variedade de expositores grande, então é uma possibilidade de ter contato com essas diferentes materialidades, Lançamentos de materiais diferentes, que nem está tendo agora na Revestir, né? Depois vai ter Expolux, que é só iluminação, então também é uma coisa muito importante para quem faz VM, quem faz loja, né? Iluminação é muito importante. Então, acho que assim, tudo isso que a gente vai ver vai se transformar em materialidade para a loja e no conforto, nessa ambientação de conforto dentro da loja, ou dentro do espaço comercial. Aí a gente pensa num produto, eu fiz esse esquema, podem ser outros, gente, a gente faz o que a gente acha que está certo, podem mudar sempre. Então, primeiro, quando a gente vai entrevistar um cliente, o que ele tem que fazer? Primeira coisa, ele tem que ver a história da marca desse produto. Então, a gente tem que entender o briefing que vai ser dado para a gente e ouvir o que a pessoa está contando. Depois, a gente tem que pensar quem é o consumidor desse produto, como é que ele vive, o que ele quer ver, porque uma coisa é o que ele quer ver e uma coisa é o que a marca quer vender. São duas coisas diferentes que a gente tem que colocar juntas. Aí, depois que a gente tem todo esse contexto, a gente consegue criar um projeto, compartilhar esse projeto com a empresa, e aí a última coisa que a gente tem que fazer antes de terminar esse projeto é pesquisar a concorrência. Porque às vezes você está num shopping, o seu concorrente não, você vende roupa, o seu concorrente não é a roupa. Pode ser o sapato, pode ser a joia, pode ser, sei lá, coisas de telefone, ou sei lá. Então, a concorrência é todo mundo que está ao seu redor naquela rua ou naquele shopping. E, por último, a gente vai expor conforme as regras da marca e conforme o que a gente encontrou de termos interessantes para serem compartilhados com o seu consumidor. Acho que essa coisa dos concorrentes que a Silvia estava falando, tem lá na base da administração do marketing, quando eles vão falar de concorrentes diretos e indiretos, né? Então, também pensar em como destrinchar um pouco essa ideia de concorrência, tá? Para além dessa coisa que parece que é o mesmo segmento só, mas não, pensar na circularidade desse shopping, dessa rua. Muitas vezes o mesmo segmento implica nos concorrentes diretos, muitas vezes são outros tipos de produto. Então, acho que quanto mais for possível se debruçar nessa questão, melhor. Também existem metodologias para fazer isso. Aqui a gente está pontuando, porque a gente está falando de uma metodologia maior de vitrinismo, mas é super importante fazer esse trabalho. E em relação a esse expor conforme as regras, me faz pensar bastante nessas restrições de shopping center, por exemplo, né? Quando você vai montar uma vitrina no shopping, você precisa fazer isso a partir do horário que fecha. Então, você chega no shopping às 10 da noite. Aí, é um trabalho que, dependendo do tanto, você vai madrugada dentro, porque no outro dia, quando abre o shopping, você tem que estar pronto. Aí, outra coisa, vou expor na vitrina um produto que eu acho lindo e é bacana e o styling combina, não sei o quê, mas eu não tenho esse produto em estoque, ou não tenho, né, uma quantidade razoável e tudo. Se um cliente chega justamente fisgado por aquele corpo vestido, aí no shopping você também não pode entrar na vitrina para tirar. Então, assim, tem que pensar que a gente também está fazendo um trabalho que não é só imagético, não é só visual, não é só pensar no que cai bem na vitrina, mas também na estratégia, né? Porque quando você trabalha com vitrine, é um metro quadrado por dinheiro lá atrás, né? Então, é intimamente relacionado. Aí eu pus um tema aqui só para a gente pensar. Por exemplo, você fala em silêncio. O que eu vou trabalhar com a palavra silêncio? Quais são as tendências que eu estou vendo? O que numa feira cria esse espaço do silêncio? Isso porque a gente participei agora da Design Week e eu tive que fazer uma vitrina com uma poltrona que tinha um acústico para você não ouvir quando você está conversando dentro da poltrona com outra pessoa, ninguém pode ouvir o que você estava pensando. Então, assim, quais seriam as palavras que se realizam ou se tem conexão com a palavra silêncio? O que é esse universo do silêncio? Vocês estão vendo que é uma coisa muito aérea e que a gente tem que transformar em alguma coisa concreta, né? O que é a história do silêncio, né?
Ih, faltou um quê? Qual a identidade desse silêncio? Como é que eu vou trabalhar a estratégia desse silêncio, né? Como é que eu vou fazer o sucesso dessa cadeira que ela fez, que ninguém vai ouvir você conversando, e como é que eu vou explicar isso numa vitrina? É um objeto físico e eu tenho que explicar uma palavra que não é física, né? Silêncio não é físico. Então, tudo isso a gente tem que trabalhar. Então, não é muito fácil, mas eu acho que faz a gente pensar muito. É tangibilizar, né? É. Assim, dessa nuvem para o tangível. E aí eu fiquei pensando, mas só como ponto assim de aprofundamento e reflexão do silêncio, que eu acho que esse silêncio como tendência tem a ver com o esgotamento, né? Assim, físico, mental, de todo mundo estar super nas redes sociais, a gente trabalhar loucamente, da cidade estar caótica, de chover um monte, quem mora em São Paulo sabe. Então, acho que é um convite a dar uma pensar, pausa, né? Eu acho também por quê? Porque a Maison Objet, o tema dela esse ano era silêncio. Então, então nós vamos ver agora como é que foi traduzido esse silêncio para o imagético e para os produtos que vendem numa feira de design. Então, vocês estão vendo, é um lago com 12 objetos feitos em mármore, esculpidos no mármore, né, não muito profundos. O outro é uma lua com esse vaso. Então, te dá a ideia de silêncio, mas não é silencioso, porque quando você está nesse espaço, tem várias pessoas que estão circulando ali, e não é o silêncio, mas a palavra silêncio te remete a esse tipo de imagem. Uhum. E aí vai, então, aí era essas chaise longue, né? Cadeiras para você deitar, e vocês estão vendo que ela pode ser que seja silenciosa, mas ela não dá essa ideia. A materialidade dela é ferro, aí você imagina, você vai deitar em cima de uma coisa de ferro, e que talvez faça barulho na hora que balança, então é o contrário do silêncio. E aí do lado direito são pacotes de pipoca concretados. Então, assim, você está no cinema, por exemplo, comendo pipoca, não, aquela pipoca você não vai poder comer porque ela está concretada, então ela é parada no tempo. Uhum. Então, são coisas assim, que é o contra e o a favor do que é o silêncio dentro dessa feira. E aqui também, nesse tema do silêncio, era uma exposição de lençóis, né? Na verdade, é tecidos para lençóis. Então, vocês estão vendo que a parede foi todo esse cimento desbotado, manchado, depois a parede fica mais lisa, então ela fica mais calma, ela te traz mais calma. As cores são calmas dessa roupa de cama. Então, vocês estão vendo que existe em cima, vocês estão vendo o moonboard, né? O tecido, a estrutura, a estampa, de onde veio. Então, você tem toda a história de como foi criado esse display. Então, é interessante de ver como aqui a gente vê até a criação do que é esse display. Sim, total. E aí fiquei pensando, imagina, também nessa ideia que é uma tendência desses processos criativos estarem incorporados no ponto de venda, né? E nesse caso, na feira. Então, assim, você entra naquele universo de inspiração daquela marca, no processo de criação dela. E acho que isso é uma tendência que vem de uns anos e eu acredito que vai e as pessoas se interessam, né? Porque as pessoas cria uma interação, né? Veem que não é só uma estampa e um pano que está lá. Tem uma história atrás desse pano, tem uma pesquisa de design, de imagens, de cores, para chegar nisso. Então, o silêncio foi remetido a uma cor turquesa clara, a um lilás, a um cinza clarinho, então já remete ao que a gente tem que ver, o que essa pessoa que foi designer dessa marca imaginou do que seria o silêncio para ela. Aqui também. Aqui tem uma coisa desses retalhos, desses recortes, serem pensados, eu fico imaginando eles como uma forma de entender essa materialidade por si, antes dela estar numa peça com aquela fluidez ali da manta que está caída, ou na própria decoração das almofadas. Então é quase que você, quando vai realmente assim numa loja de tecido, que vai entender aquele lugar primeiro ali, que é da tatilidade, de escolher, de pensar essa composição de cor, e a partir dessa composição de cor, como se fosse um mood board, como se fosse uma grande colagem, e se desdobrando naquela coleção. Porque a cartela de cores, do lado esquerdo é papel de parede, do lado direito é tecido. Então, vocês estão vendo? As cores são as mesmas, mas a textura é outra. Um é tecido, um é papel. Então, a gente já sente a diferença de um material para outro material. E aqui também,
é uma loja de tecidos, loja não, dentro da feira, né, um stand de tecidos domésticos. Então, vocês estão usando as mesmas cores. Então, a gente está passando, é o quarto slide que a gente está vendo as mesmas cores repetidas, de forma diferente, mas sempre com a ideia do silêncio, da calma, do conforto e essas cores pasteurizadas. Aqui também, né, toalhas e tinta para pintar a parede. Então, vocês estão vendo de novo, né, as cores são as mesmas, um pouco mais forte dessa vez, né, mas são as cores que eles determinaram. Então, a feira, porque a feira, a pesquisa da feira é feita 6 meses antes, para os produtores poderem produzir os seus materiais, que seja a tinta, que seja o papel de parede, que seja o design do objeto, ou a toalha de mesa, etc. 6 meses antes eles recebem o briefing com essas cores. E eles produzem isso para a feira, que vai ser o lançamento do ano. Uhum. Dessa imagem, eu fico pensando que esse suporte para os atualhados faz parecer uma moldura de espelho, né? Assim, então, assim, eu caracterizo esse produto também muito mais do que só expor o produto, mas é como se ele fosse moldurável. Então, eu dou meio que uma cara de arte nesse produto, né? Fica especial. Faço essa relação com a parede e crio essa ideia de que ele é importante. Inclusive, quando a gente vê qualquer coisa, qualquer loja de toalha, cama, mesa e banho, sempre é super carregado. E nessas 3, vocês viram, é super leve. Então, quer dizer, também, o silêncio também é uma coisa mais vazia, né? A gente não quer tanta coisa. Aqui uma bem carregada, para vocês verem que também existe o carregado, né? Mas as mesmas cores, né? Então, essa é uma loja de futon, de almofada, tudo coisa assim para a piscina. E aqui, aí tem um pedaço dentro da feira Maison Objet que é só sobre a cor. Então, aqui eles estão falando só do branco. Então, como é que o branco se identifica? O branco com o skyline da cidade, o branco com esse cocum, né, da pessoa falando lá de novo, falando em silêncio, que ninguém pode ouvir o que ela está olhando, lendo, conversando, e aquele outro cenário todo branco. Então, vocês estão vendo que também impacta, né? Leva você a uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo te mostra que é o silêncio mesmo, né? A gente está batendo nessa tecla o tempo todo. Aqui já é uma loja, chama Empreinte, é uma loja nova, que ela só trabalha com designers franceses, eles têm que ser da França, trabalhar na França e vender na França. Então, ela só vende objetos feitos lá. Mas vocês estão vendo, mesmo sendo uma loja, durante a Maison Objet, ela vai se adaptar àquele código de cores que foi selecionado para a feira do design. Então, vocês estão vendo que isso não fica só dentro da feira, já vai para a loja, já vai para o ambiente comercial. Eu acho um super desafio expor esse tipo de produto, né? Joia assim, sempre é difícil. Eu acho que é o mais difícil. Eu acho, porque tem essa história de ser pequeno, ao mesmo tempo precisar de destaque. Se tiver um valor financeiro alto, aí não pode, de repente, estar totalmente acessível, precisa de uma supervisão de compra. E aí, enfim, eu acho muito detalhe e acho um super desafio pensar. E acho interessante como essa imagem vai mostrar dois dos quadros ali que são esses nichos com o vidro, fechado, né? Então, acho que não necessariamente são as peças mais caras, né? Porque aqui eu não consigo dizer isso. Não, mas são. São. Ah, tá. Porque eu fiquei pensando que, independentemente do preço, nesse caso, poderia caracterizar essa ideia de dar uma importância para essas peças, também, né? Assim, também. eu emolduro, eu fecho, porque eu quero que elas tenham um destaque e pareçam algo que, além da joia, da bijuteria, é mais uma obra de arte. E aqui, como as feiras na França acontecem todas juntas, né? Première Vision, Interfilière, Lingerie, Rusmex e Maison Objet. É tudo junto, é a mesma semana. Então, aqui é a Interfilière, que é o tecido, né? E aí vocês estão vendo a tabela de cores, não está escrito silêncio, mas vocês estão vendo que a cartela de cores é bem semelhante à da Maison Objet. E aí eles vão fazer mais eu diria uma mistureba, uma colagem de todos esses produtos, mas vocês estão vendo sempre muito claro. Eles não vão, aqui na frente a primeira colagem é mais forte, mas depois ela vai, assim, clareando. Ela aumenta, mas ela clareia ao mesmo tempo. Aqui a mesma imagem do outro lado. Vocês estão vendo que a roupa está aqui no primeiro manequim, aqui à direita.
E aí eu peguei objetos que estavam na feira e que determinavam também essa ideia do silêncio ou do conforto. Quer falar? Essas materialidades que estão aqui são bem interessantes de pensar, porque embora a gente, pelo slide, esteja vendo a imagem, né? Mas assim, é quase que a gente sente essa tatilidade só pelo olhar, né? A gente Então, vê que é fofo, né? Que é peludo, Exato. né? Que aquelas coisas de cozinha são agradáveis ao tato, né? São arredondadas, né? Uma colher de pau, mas que não é uma colher de pau lisa, assim, com aquelas... Como é que é? Aquelas voltinhas duras, né? As tigelas também parecem mais gostosas. Então, isso aqui são pezinhos para fazer ginástica. Então, vocês estão vendo tudo levando a essa ideia da zona de conforto, como eles escreviam. Tanto é que o brinde da feira é esse travesseiro, zona de conforto.